E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de história. Hoje está com slide aí, né, para ficar mais fácil para todos nós. Então, nós vamos falar sobre Idade Média nessa apostila que vocês receberam hoje, apostila 2. Então, nós vamos estar falando sobre a Idade Média. Então, pessoal, primeiro, vamos compreender o que é a Idade Média. A Idade Média, ela é um período que ela se inicia no ano 476 depois de Cristo. Então, como vocês já devem ter estudado lá no início do sexto ano, que a história ela é dividida, né, segundo os europeus, né, dividida por uma se juntou alguns historiadores europeus e eles dividiram a história em períodos para que fique mais fácil a compreensão. Mas esse período nós iremos ver mais para frente que eles servem mais para os europeus do que para a gente aqui na América. Mas o importante é para a gente poder compreender nesse momento o que é a Idade Média, nós vamos pegar então essa linha do tempo feita pelos europeus. Então, a Idade Média, ela inicia no ano 476, quando o Império Romano do Ocidente ele é dominado pelos germânicos. É um povo bárbaro que ficava ali naquela região, e eles dominaram Roma. Então, Roma, o Império Romano, ele foi dividido em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Então, em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, o mundo ele começa a passar por algumas transformações. Até porque isso foi um fato muito importante. Não quer dizer que ele mudou a vida de todos no mundo. Como eu falei para vocês, aqui na América, eles não tinham nenhum contato com os americanos, então aqui não influenciou em nada, né? Assim como um pouco influenciou na Ásia e na África. Mas na política e na economia europeia teve as suas influências. Então, e acaba no ano de 1453, quando o Império Romano do Oriente, ou o Império Bizantino, ele é dominado pelos turco-otomanos, que é outro povo bárbaro que vivia ali naquela região. Então, vejam só, nesse período de 1000 anos, quase 1000 anos, né, nós temos a queda dos dois impérios romanos, que eram os maiores impérios da época, a maior força militar, política e econômica da época. Então, como nós vamos estudar esse período, né? Então, essa faixa aí de 1000 anos, que inicia lá no século V e acaba no século XV. Nesse período, o Império Romano ele vai adotar o cristianismo como religião oficial. Começa-se lá com Constantino, ainda lá no século IV, essa inserção do cristianismo como religião oficial em Roma, mas é de fato introduzido com o imperador Justiniano. Então, o catolicismo, o cristianismo, na verdade, né, o cristianismo, que nesse tempo era representado unicamente pela Igreja Católica, ele começa a ter influência em toda a Europa. Por isso que esse período, ele também é um período conhecido como um período em que a Igreja Católica exerceu o maior poder dentro da Europa. Tudo era baseado no teocentrismo. Então, o que é o teocentrismo? O teocentrismo, ele é a junção de dois nomes, né? Teos significa Deus, centrismo significa poder. Então, poder de Deus. Ou seja, tudo era explicado através da divindade, né? Então, Deus era o centro do mundo, o centro do universo. Para a gente ter uma ideia um pouco mais rápida sobre esse assunto, a Igreja Católica ela não permitia estudos que fossem contrários ao que ela pregava. Por exemplo, para a Igreja Católica, a Terra era plana. E aqueles que tentavam confrontá-la, dizendo que ela era redonda, né, oval, hoje sabemos que ela é geoide, mas os cientistas que tentavam
provar que ela tinha um outro formato, eles eram caçados pela Santa Inquisição, eram excomungados da igreja, né, podiam até ser penalizados com a morte, como aconteceu com muitos, mas é só para a gente ter uma ideia de como é que a Igreja Católica agia nesse sentido. Então, o maior poder que tinha dentro da Europa na Idade Média era o clero. O clero significa os religiosos, né? O clero é a igreja. Então, o clero, ele era dividido em dois. O alto clero, que era formado por bispos, papa. Nesse sentido, eu posso até falar papas, porque chegou a ter até 2 papas, né, a Igreja Católica, os cardeais, os arcebispos. Então, o alto clero era formado pela parte superior da igreja, formado principalmente pelos filhos dos nobres. Então, nesse tempo, o filho mais velho era o único que detinha a riqueza, né, herdava a riqueza do pai. Então, quando ele tinha mais de um filho, o nobre tinha mais de um filho, o outro filho tinha que fazer outra coisa. E normalmente ele ia para a igreja, e era do alto clero. E o baixo clero eram os padres, monges, esses aí eram os pobres que muitas vezes eram adotados pelos bispos, né, e por outros também da Igreja Católica, e aí aprendia a ler, escrever e viravam, né, padres, monges e assim por diante. Então, o maior poder que tinha, quem detinha o maior poder dentro da Igreja Católica era o Papa, como até hoje é, né? O Papa é o líder do Vaticano, é o líder da Igreja Católica. Mas nesse tempo não era apenas o líder de uma religião, ele era basicamente o líder de toda a Europa, tá? Então nós vemos, aí nós temos uma pirâmide social, ela mostra como é que funcionava a sociedade na Europa. Então o clero eram os que oravam, eram os que mandavam, né? Os que oravam, os que tinham que orar. A nobreza eram os que guerreavam, eram os que iam para a guerra. E os camponeses e servos eram os que trabalhavam, eram os que ficavam lá na base da pirâmide, né, os pobres. Também ficou conhecido como Idade das Trevas esse período. Quem determinou esse nome, inclusive, foram os pesquisadores que vieram já na Idade Moderna, porque diziam que nada havia sido inventado, não teve proveito nenhum durante esses 1000 anos. Mas não foi bem assim. Teve alguns proveitos em questão de arquitetura, de ciência, de filosofia. Porém, como a Igreja Católica ela perseguia aqueles que eram contra o que ela ensinava, então teve muita perseguição, morte, por isso que eles dizem isso, tá? E também porque a Idade Média, ela teve, hoje nós estamos passando, né, cruzando aí uma pandemia, e na Idade Média também teve uma que matou cerca de 1/3 da população europeia, né, cerca de 30 milhões de pessoas, que foi a peste negra, que vinha dos ratos, né? Os ratos, eles tinham as pulgas picavam os ratos, aí picavam o ser humano, e aí a peste negra dizimou 1/3 da população europeia. Então morreu muita gente nesse período. Foi uma pandemia muito forte, e por isso também que a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, sem falar nas guerras, teve muitas guerras, principalmente as cruzadas, que nós veremos futuramente. Tá? Então, pessoal, continuando, né, os aspectos culturais. Nesse período, as iluminuras eram a maior parte, né, das iluminuras, elas eram feitas em folhas de ouro, com desenhos e escritos, principalmente religiosos. Vejam, na Idade Média, quando nós falamos da Europa na Idade Média, todo o conhecimento, tudo que girava ali, ele era baseado na Igreja Católica. Então, os estudos científicos eram feitos pela Igreja Católica. As faculdades na Europa, os padres e bispos eram os professores. Então, é um período em que tudo gira ali em torno da Igreja Católica. Então, as iluminuras, obviamente, falavam sobre religião, tá? Assim como a literatura, quase todos os livros que eram produzidos na Europa era produzido na língua oficial, latim. E grande maioria absoluta era analfabeto. Só quem sabia ler realmente eram alguns nobres e o clero. Esses aí sabiam ler. Então, por isso que dizia que apenas eles podiam interpretar a Bíblia.
tá? É porque somente eles tinham conhecimento da leitura do latim, principalmente. Depois nós vamos ver que aí vão traduzir a Bíblia para outras línguas, mas um pouco mais para frente, né? O canto gregoriano, eu não vou cantar aqui, né? Quando nós estamos aí em sala de aula, ainda arrisco ainda dar uma cantadinha do gregoriano. Mas aqui eu não vou cantar mais nem, né? Mas o canto gregoriano, que em outra oportunidade eu posso estar mostrando para vocês, ou vocês podem estar pesquisando aí, inclusive tem uma banda muito boa, né, de canto gregoriano chamada Gregorian. A arte românica, veja só, a arte românica é essa imagem que está aí embaixo, essa igreja mais quadradona. Então, a arte românica eram essas igrejas feitas de pedra, arquitetura, né? Estou falando, arquitetura românica. Igrejas de pedra, tinha pouca iluminação lá dentro, eram quadradonas, né? Isso aí, essa arte, ela foi muito utilizada entre o século V e o X, também chamado, né, de período de Alta Idade Média. E a arte gótica é essa igreja de cima. Já pode ver uma igreja mais bonitona, né? Com as torres maiores, tem mais vitrais, então ela era mais iluminada. Então a arte gótica, ela foi utilizada mais entre o século X e o XV. Já é um tipo de arquitetura mais bonita, né? Mais iluminada. Né? Aliás, as duas são bonitas, né? Para quem gosta de arte. E na filosofia, nós tivemos dois principais filósofos que também são da igreja, e são santos, né? Além de tudo, foram elevados ao título de santo, que é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, na verdade, ele não viveu na Idade Média, ele é um pouco anterior da Idade Média. Ele era um bispo, ele viveu ali no finalzinho da Idade Antiga, mas ele dizia que o direito era do ser humano e ele era baseado na religião. Isso ele tirava dos estudos de Platão, lá da Grécia Antiga. Que vocês devem ter estudado ano passado, a Grécia Antiga, né? Então, Platão, um dos maiores filósofos da história, Santo Agostinho se baseava nele. E São Tomás de Aquino já é um pouco mais recente, aliás, na Idade Média, nós estamos falando aí de 1000 anos atrás, né? Mas o São Tomás de Aquino, ele já é mais contemporâneo, né? Já é mais próximo da gente. Mas ele já dizia que a igreja ela devia andar junto com a razão. Nesse período tinha uma briga muito grande entre a igreja e os teóricos, os estudiosos, porque eles diziam que os estudos, a igreja católica perseguia quem dizia contra ela, né? E o São Tomás de Aquino, ele buscava juntar a religião com a razão. Ele dizia que as duas deviam andar junto. Como hoje nós podemos ver, muitos de vocês devem ser religiosos, devem ter as famílias religiosas, e, no entanto, nós estamos tendo aula online. Então, estamos utilizando a tecnologia. Então, ou seja, a religião andando junto com a ciência, né? Então, pessoal, deixa eu só ver aqui se eu abordei tudo que eu queria abordar aqui nessa aula, tá? Só para a gente... Porque normalmente, quando eu dou aula, né, eu gosto de falar tudo que está aqui na apostila, para que vocês também não fiquem com dúvidas, tá? Deixa eu só ver aqui, conferir. Só um minutinho. Muito bem, falei sim, tá? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos adentrar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Sobre a Idade Média, e eu espero vocês com bastante ânimo respondendo, lembrando, tá? Lembrando novamente, pessoal, as questões, elas são de única escolha, tá? Só tem uma certa. Não adianta ter A, B e C, marcar X na A, na B e na C, ou na A e na B, tá? Porque vai estar errado, só tem uma que está certa, tá bom? Então, assistam o vídeo, se precisar, assistam novamente, leiam os textos para responder, e se tiverem dúvidas, aí podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Estou disponível aí para atender. Lembrando, de segunda a sexta, às 7h30 e 5 da tarde, ok? Então, boa semana para todos vocês, e boa aula também, né, que tem várias apostilas aí para vocês responderem e se divertirem, tá bom? Um abraço.